Beleza, tudo certinho. Cara, esse vídeo de dinâmica, tô postando ele para poder ajudar vocês ainda mais em dinâmica. Dinâmica é importantíssimo no Enem, certo? Então, fera, essa revisão vai fechar qualquer dúvida que tu tenha, vai tirar da tua cabeça qualquer incerteza em relação a este tópico, certo? Eu quero falar mais especificamente nesse vídeo daqui das aplicações, certo? Das leis de Newton. São 3 leis, eu aplico elas aqui bem definidas, só que a segunda lei eu aplico mais ainda, na segunda parte do vídeo, certo? Eu vou em casos mais específicos para o teu arsenal de questão aumentar ainda mais, certo? Lembrando que quando dinâmica cai no Enem, é uma questão considerada de média a fácil. Lógico, já caiu questões consideradas difíceis de dinâmica, mas é sempre considerada de médio a fácil, ok? Então, vamos ter foco para poder acertar essa questão quando ela estiver lá no Enem, ok? Só lembrando, são 3 leis. Eu quero já aplicar a primeira lei contigo, que é a lei de inércia, que ela fala que todo o corpo tende a continuar no movimento que estava antes de qualquer perturbação. Se um corpo estava em velocidade constante e aí de repente freou, esse corpo ele tende a ir para frente, certo? Tu no carro, o carro tá lá andando com velocidade constante. Quando pisa o pé no freio, tua cabeça, teu corpo ele vai para frente, porque teu corpo tende a continuar no movimento que estava, que era para frente, certo? Do mesmo jeito, se o corpo está parado dentro do carro, quando tu acelera, o corpo ele vai para trás, porque ele tende a ficar parado naquele ponto que ele estava antes, certo? Por isso que ele vai para trás. A aplicação que eu coloco aí é justamente esta aplicação. Imagina que tu tem esse bloquinho daqui, ó, esse bloco, certo? Eu vou colocar rodas nesse bloquinho daqui, ó. Coloquei rodas nele, certo? E aí ele foi acelerado para a direita. E aí dentro dele eu tenho uma esfera amarrada com um fio, certo? Essa esfera, por inércia, ela é jogada para onde? Para trás. Perfeito, fera, para trás, certo? Se o corpo acelera para frente, por inércia, ela vai para trás, ok? E ela é acelerada com a mesma aceleração do carro, certo? Do carrinho que ela está dentro, certo? Então ela faz esse movimento aqui, ó, que a gente está enxergando no segundo bloquinho, aqui, ó, no segundo bloquinho, certo? E se o carro estiver acelerando constantemente, ela vai ficar sempre sendo jogada para trás, constantemente, certo? Se o corpo acelera e para de acelerar, continua com velocidade constante, aí a esfera voltaria para essa posição aí que eu coloquei pontilhada, certo? Se o carro deixasse de acelerar. Mas se o carro acelera constantemente, a esfera sempre vai estar sendo jogada para trás e ela vai ficar nesse formato aí que eu coloquei. Então, vamos lembrar, quais são as forças que atuam aí na esfera? Na primeira situação, ó, no carrinho 1. No carrinho 1, quais são as forças que atuam nele? Eu tenho o peso para baixo, certo? E lembra que o peso ele faz 90 graus com a terra, certo? Não é com a superfície que ele está, é com a terra, certo? Beleza. Tem a tração, certo? Tem a tração. Para quem está se perguntando aí, e quando é que o peso não vai ser nesse jeito que eu coloquei? A gente vai ver no plano inclinado. Tu vai ver que ele dá uma diferenciadazinha, certo? Ele vai ser um pouco diferente a conjectura dele. Então eu coloquei as duas forças que atuam nele aí. Quando o carro acelera e ele vai para a esquerda, a esfera vai para a esquerda, o carro vai para a direita e por inércia a esfera vai para a esquerda, além do peso para baixo, olha aqui no segundo carrinho, certo? No mesmo carrinho, só que na segunda situação. Eu tenho agora uma força que eu vou chamar, ó, de Fi, que é a força de inércia, que é justamente a inércia atuando na própria esfera, ok? Então, se a situação fica em equilíbrio, se o corpo está lá sempre sendo acelerado e sempre parado lá no ponto, então eu posso considerar que essa força de inércia, ela é a massa do corpo, certo? A massa da esferazinha, vezes a aceleração inercial que é provocada nela. Quem é que provoca essa aceleração aqui? O carro. Então, essa aceleração que o carro tem para a direita, ela é exatamente igual à aceleração que eu chamei agora há pouco de aceleração inercial. Ok, fera? Beleza? E aí tu pode estar se perguntando, certo, professor, mas e aí, o que é que eu faço agora? Eu vou te dar uma dica master. Quando tu tiver uma situação de equilíbrio e tu tiver 3 forças, como a gente tem aí, tu nota que elas podem fechar um triângulo, certo? Então, ó, vou só mudar de cor aqui para a gente enxergar o triângulo de outra cor. Eu tenho o peso para baixo da esfera, certo? Eu tenho a tração para cima e eu tenho a força que eu chamei de Fi para a esquerda. Então, eu tenho essas forças aí atuando no corpo, certo? E aí eu fechei um triângulozinho. Se ele tivesse me dado esse ângulo aqui, olha para cá, fera, aqui, ó, no carrinho 2. Se ele tivesse me dado esse ângulo alfa, é esse mesmo ângulo alfa daqui. E aí, ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente,
certo? Cateto oposto a alfa é FI e cateto adjacente a alfa é o peso, certo? Se ele quiser essa tração de repente, tu tem que cosseno de alfa é cateto adjacente, que é o peso, sobre a hipotenusa, que é a tração, certo? Também posso relacionar o seno. O seno de alfa é cateto oposto, FI, sobre hipotenusa, que é a tração. Beleza, fera? Então tu tem essa relação daí. Isso é uma questão que ela costumeiramente ela se repete, certo? Ela costumeiramente se repete. Eu já vi essa questão, ele dizendo que tinha uma esfera amarrada num fio dentro de um avião, e aí o avião acelerava para frente, e ele perguntava qual era a aceleração que o corpo era acelerado para trás, por inércia, que é a mesma do avião. E aí eu calculo aí, ó, nesse sistema daí, beleza? Sempre lembra de substituir FI por quem? Massa vezes a aceleração. A massa do corpo que sofre a inércia e a aceleração é a aceleração do corpo, do carro que está se movimentando, do avião que está se movimentando. Essa aceleração ela é provocada igualmente no corpo, certo? Lembrando que a aceleração que o corpo vai para frente é igual à aceleração que o corpo menor que está dentro dele vai para trás, por inércia, ok? Beleza, fera? E eu tenho essas três relações que dá para tu descobrir. Se ele pedir a tração, tu usa cosseno ou seno. Se ele pedir a aceleração da inércia, tu pode pedir o tangente, tu pode usar o tangente de alfa ou pode usar também o seno de alfa. Se ele pedir o peso, tu pode usar o cosseno ou o tangente. E aí, fera, fica a teu critério ter o raciocínio matemático correto. Lembrando que nesse caso ele sempre te daria o valor de alfa ou pelo menos o seno, cosseno de alfa, certo? Para tu poder fazer essa relação que eu acabei de colocar. Beleza, fera? Massa. É chatinho, mas eu quero que tu entenda isso, certo? Ficou com dúvida? Dá uma pausazinha, fala comigo, manda para mim, que eu tento te explicar de outro jeito, eu mudo o método, certo? Mas eu creio que ficou claro para vocês aí, ok? A segunda lei, lembra que na segunda parte do vídeo eu vou cair bastante em cima da segunda lei, mas a segunda lei, ela é básica. Ela fala que em todo movimento que tem forças, a gente tem um resultado dessas forças, certo? Que a gente chama de força resultante. Então, a força resultante em um movimento linear, certo? Um movimento que acontece em linha, um movimento que vai só para frente, ou só para trás, ou só para cima, ou só para baixo. A força resultante é sempre a força que ajuda no sentido do movimento, menos a força que atrapalha contrária ao movimento. Então, ó, digamos que esse corpo está se movendo aqui, ó, ele está se movendo para a direita, esse corpo daqui na segunda lei, certo? Então, quem é que ajuda ele para a direita? F. E quem é que atrapalha? Esse FAT, que é justamente a força de atrito. Na segunda parte do vídeo eu vou especificar bastante o que é força de atrito, certo? Então, a força resultante nesse sistema aqui seria quem ajuda, que é o F, menos quem atrapalha, que é justamente o FAT, certo? Então, a força resultante aqui ficaria F menos FAT, ok, fera? Simples assim, certo? Se tivesse outra força aqui atrapalhando, vou inventar outra força aqui. Vou botar essa força aqui, J, certo? Então, menos J. Ah, mas agora tem outra força, professor, ajudando. Vou botar aqui a força F2, certo? Então, mais F2. É sempre quem ajuda, menos quem atrapalha. As forças que ajudam, menos as forças que atrapalham. Ok, fera? Beleza? Massa. No segundo parte do vídeo, vou falar bastante de movimento circular. Que aí essa força resultante, ela existe, mas ela recebe outro nome. Ela recebe o nome de força centrípeta. Beleza? Vou definir bastante isso. Não se assuste. E a terceira lei de Newton, para a gente finalizar as aplicações diretas aqui, a terceira lei de Newton é ação e reação. Para toda ação existe uma reação, certo? Se eu aciono um corpo, esse corpo reaciona em mim. Aí é claro e evidente. Isso tem que ficar muito claro na tua cabeça, fera. Ação e reação ocorrem em corpos diferentes, certo? Ocorrem em corpos diferentes. A ação é executada em um corpo e a reação ela é executada no corpo que executou a ação, certo? Então, ação e reação são em corpos diferentes. Por exemplo, eu tenho um muro aqui. Se eu fornecer uma força a esse muro, a ação ocorreu no muro, certo? FA, força de ação. E quando eu empurro o muro, quando eu dou um murro no muro, quando eu entro em contato com o muro me empurra de volta com FR, que é a força de reação, certo? Então, a força de ação e a força de reação, elas atuam em corpos diferentes e são iguais. Beleza, fera? E são iguais. Então, a força de ação, ela é igual à força de reação, mas atua em corpos diferentes. Beleza, fera? Não perde isso, certo? Aí eu coloquei um caso aí que muita gente cai.
que tu depois desse vídeo não vai cair, certo? Nessa pegadinha. A força normal e a força peso não são ação e reação, certo? Elas geralmente são iguais, quando o bloco está na superfície horizontal, elas geralmente são iguais, mas não são ação e reação. Por que, professor, não são ação e reação? Porque elas atuam no mesmo corpo. Cara, o peso é a força que a gravidade está fazendo no corpo, certo? E a normal é a força de contato com o solo. O solo entra em contato com o corpo, aí o solo empurra o corpo de volta com a normal. Então, o peso e a normal são iguais, mas não são ação e reação, certo? Só para tu entender, fera. A Terra está aqui exercendo gravidade no corpinho marrom, certo? Então, ele é puxado para baixo com o peso, ele pressiona o solo, certo? E o solo empurra ele de volta com a normal. Então, concorda que o peso e a normal estão atuando no mesmo corpo marrom. Então, esse corpo marrom, peso e normal não são ação e reação. São iguais, mas não são ação e reação, porque atuam no mesmo corpo. Então, não esquece, ação e reação são iguais e atuam em corpos diferentes. A ação atua em um corpo e a reação atua em outro corpo, certo? Como eu coloquei o exemplo do muro, certo? Aqui minha mão, ela dando um murro no muro, ela aciona o muro com FA, certo? E o muro de volta aciona ela com FR, certo? Que é a força de reação. E elas são iguais, atuando em corpos diferentes, então são um par, ação e reação, ok? E só falando especificamente da normal, lembra que a força normal, ela é uma força de contato. Só existe normal se existir contato com a superfície, certo? Então, se eu estou girando um corpo pendurado num fio, como a gente vai ver na segunda situação, não tem força normal, porque esse fio não está em contato com nenhuma superfície, ok? Só existe força normal se existir superfície de contato, certo? E lembra, a normal sempre faz 90 graus com a superfície que ele está em contato. Tu vai ver que isso é importante, principalmente quando a gente estiver no plano inclinado, certo? Então, ó, eu já coloco aqui que o peso e a força normal, elas são iguais, mas não compõem um par ação e reação. Ok, fera. Beleza? Na segunda parte do vídeo tu vai ver, vou especificar bastante a segunda lei de Newton. Fera, algumas aplicações extras da segunda lei de Newton, são essas três aí que eu quero ver contigo. Elas vão aumentar o teu poderio de questões, certo? Teu arsenal de questões vai ficar bem melhor, ok? Depois de tu entender cada tópico desse, eu quero analisar direitinho para poder essa revisão ser bem concisa, ok? Para tu seguir e conseguir fazer as questões tranquilamente. Cara, é o seguinte, a primeira aplicação aí que eu quero ver é no movimento circular. A gente lembra que quando o movimento ele é linear, a força resultante é massa vezes a aceleração que ou acelera o corpo ou freia o corpo, certo? Essa aceleração é uma aceleração linear, é uma aceleração que acontece em linha reta, na mesma direção do movimento, certo? Se o movimento acontece na direção vertical, essa aceleração também vai ser vertical e, consequentemente, horizontal, a aceleração também será horizontal. Quando a gente vai para um movimento circular, a força resultante não é mais aquela força resultante que a gente conhece. Ela muda, ela se chama de força centrípeta. Então, no movimento circular, a segunda lei de Newton, ela também se aplica, mas a gente não chama de força resultante. A gente chama de força resultante circular, ou pura e simplesmente força centrípeta. Eu quero te mostrar alguns casos aqui. Esse primeiro caso daqui, fera, vou mudar a cor aqui. Esse primeiro caso é a gente pegando uma pedrinha e girando essa pedrinha, certo? Imagina que tu amarrou uma pedra numa corda e aí tu tá girando. A gente tá olhando de cima, certo? Essa pedra girando. Então, cara, o que é que segura essa pedra para ela não sair voando? O fio. Então, existe uma força de tração aqui segurando essa pedra para essa pedra não sair voando, ok? Então, ó, o que eu quero encarar é o seguinte. A força resultante lá para aquele movimento linear era sempre quem ajuda menos quem atrapalha. No movimento circular, a força resultante a gente chama de força centrípeta. E ela sempre é as forças que apontam para o centro menos as forças que apontam para fora. Então a força centrípeta é essa subtração aqui, certo? Sempre vai ser quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. Nesse caso aqui, fera, tu girando a pedrinha, tu só tem a força de tração puxando para o centro, certo? Não tem nenhuma outra força fazendo esse corpo ir para fora do movimento. Então, nesse caso daqui, ó, que a rotação acontece
nesse sentido aqui horário, tu pode afirmar com toda certeza que a força centrípeta ela é igual à única força que atua no movimento, que é a tração. Aí tu vai falar, professor, tem um peso. Mas, cara, o peso aí nessa situação é um peso vertical. E a força centrípeta é uma força totalmente horizontal. Então, o peso ele não vai entrar na equação da força centrípeta, ok? Diferentemente de uma pessoa aqui girando essa mesma pedra de uma forma que ela faça um movimento de rotação, mas que ele seja vertical. Então, se eu enxergo a pedra aqui, por exemplo, ó, a pessoa está aqui girando a pedra, nesse ponto mais baixo da trajetória, as forças que atuam nessa pedra seriam o peso da própria pedra, certo? E a força de tração aqui para cima, ok? Então, a força resultante, ela seria algo do tipo, ela seria força resultante circular, certo? Que é minha força centrípeta, seria quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. Então, cara, pegou uma questão de força centrípeta, de movimento circular, faça sempre esse mesmo procedimento. Liste as forças que atuam, certo? No ponto onde ele deseja aí do movimento circular. E aí a força centrípeta vai ser sempre quem aponta para o centro, menos quem aponta para fora. Outro caso também, nessa mesma rotação aí, desse casinho desse cara aqui, ó, olha para cá, olha para o cara. Nesse ponto mais alto da trajetória, se a pedra estivesse aqui, como é que ficariam as forças? Eu teria o peso para baixo e eu teria também a tração para baixo, porque ambas as forças, tração e peso, apontam para baixo. O fio segura o corpo para que o corpo não saia voando, certo? E o peso ele sempre aponta para o centro da Terra, para baixo. Então, nesse caso daqui específico, a força centrípeta seria quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. Como não tem nenhuma força apontando para fora, seria única e exclusivamente o peso mais a tração, porque ambos apontam para o centro, certo? Então, cara, a dificuldade dessas questões é sempre a mesma. É tu identificar as forças e aí depois igualar a força centrípeta. Lembra que a força centrípeta não é uma força dentro do sistema. Ela é o resultado das forças que atuam no movimento circular, ok? Não perde isso, fera. Se liga nisso. Então, por fórmula, força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r. E ela é a resultante circular, certo? Como eu listei aqui, ó, força centrípeta é a resultante circular e ela tem por fórmula mv ao quadrado sobre r. Então, ó, esse v ao quadrado sobre r é justamente a tua, que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, se na questão for solicitado o cálculo da aceleração centrípeta, lembra que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Beleza? É só tu fazer um comparativo. Tu lembra que força resultante é massa vezes aceleração. Se é uma força centrípeta, então é uma aceleração centrípeta, ok? E ela é igual a v ao quadrado sobre r. Então, nesse caso daqui, ó, fera, olha aqui para cima. Nesse caso daqui, eu ficaria com mv ao quadrado sobre r igual a tração menos o peso, certo? Nesse segundo caso daqui, como ficaria? Ficaria o mesmo mv ao quadrado sobre r, só que igual agora a quem? T mais P, ok? Nesse caso daqui, ó, fera, olha para cá. Nesse caso daqui, como é que ficaria? mv ao quadrado sobre r igual ao T. Só tem ela atuando nesse sistema, ok? Então lembra, quando o movimento for horizontal, tu já pode desconsiderar a atuação do peso nesse sistema circular, certo? Se o movimento for vertical, aí tu lembra de incluir o peso na equação, ok, fera? E eu coloquei um exemplo aqui, essa foto desse carro fazendo a curva, que eu só quero te mostrar outro exemplo da força centrípeta, certo? Esse carro faz essa curva nesse sentido daqui, certo? Ele faz a curva nesse sentido daqui. O que é que prende o carro para não sair voando dessa curva? O atrito dele com o solo, certo? Por isso que é importante a gente ter sempre, quando for viajar, quando for utilizar o carro, a gente ter os pneus bem conservados, porque são eles que salvam a gente numa curva, certo? Se tu faz uma curva muito rápida, a tendência do carro é ser jogado para fora, certo? Ser jogado para fora. E por que ele não é jogado para fora? Porque tem uma força que segura ele para o centro da curva, certo? Essa força, no caso dessa curva aqui, é sempre a força de atrito com o solo, certo? A força de atrito com o solo. Então, eu tenho um peso para baixo, eu tenho a normal para cima, elas se cancelam,
porque atuam no mesmo corpo, certo? E são iguais, porque aí o chão aí ele é totalmente horizontal, certo? E aí quando ele faz essa curva, a força que segura ele é a força de atrito, certo? Se é um movimento circular, eu posso encarar que a força de atrito ela vai ser exatamente igual à força centrípeta, porque ela é justamente a minha resultante circular. Tu pode estar se perguntando, professor, vai ser o atrito estático ou o atrito dinâmico? Isso gera muita confusão, mas é o atrito estático, certo? Por que o estático? Porque o estático é quando o corpo está em equilíbrio, está parado no caso, em relação ao solo, em relação à superfície que ele está em contato. Aí a gente fala, certo, mas o carro está andando para frente, professor. Certo, mas o movimento que eu estou analisando é um movimento de curva. O carro ele não derrapa na curva, ele não sai derrapando na curva, certo? Ele fica parado em relação à curva. Ele faz seu movimento linear, linearmente ele anda para frente, concordo com você, só que lateralmente ele não sai, lateralmente ele não derrapa. Ou seja, o atrito lateral, que é justamente o que segura ele, é um atrito estático, porque o carro não derrapa, certo? Então, um atrito estático é igual à força centrípeta, certo? Atrito estático. Beleza, fera? E aí, ó, só é tu. E aí, na tua casa, tu pode fazer outras análises, mas tu já coloca a força de atrito é o coeficiente vezes a força normal e a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Então, tu já pode concordar comigo que, vou mudar de cor aqui só para a análise ficar melhor. Ó, tu pode concordar comigo que quanto maior o raio da curva, maior tu pode fazer com que tua velocidade seja. Ok, fera? Beleza? Massa. Vamos agora para o plano inclinado. Uma aplicação de plano inclinado, certo? Olhando para o plano inclinado, olhando para aqui, para a situação. Independente se ele está em equilíbrio ou não, certo? Independente se ele está em equilíbrio ou não. Vamos listar as forças que atuam nele? Eu sempre tenho para baixo o peso, certo? Eu tenho para baixo o peso. E lembra que esse peso aí para baixo, ele sempre vai fazer 90 graus com a terra e não com a superfície que ele está. Se a superfície for horizontal, massa, encaixa direitinho, certo? Mas no plano inclinado não é horizontal, então o peso ele tem que fazer 90 graus com a terra, certo? Eu também tenho aqui a força normal, ó, a força normal, essa sim faz 90 graus com a superfície, ok? Então aqui a força normal, beleza? E no caso eu tenho um atrito aqui, certo? Eu vou supor na primeira situação que isso aqui é um atrito estático, certo? O corpo está na iminência de se mover. Um atrito estático, ok? Beleza, fera? Massa. Lembra comigo, eu não posso trabalhar de jeito nenhum com a força na situação que ela está aí. Que força, professor? A força peso. Cara, por favor, não esquece disso. A força peso não se trabalha com ela nesse formato que ela está oblíqua, ok? Então o que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que decompor, certo? E lembra que para decompor a força eu vou ter duas componentes. Eu vou ter a componente que a gente chama de componente vertical, que eu chamo ela de P vezes o cosseno de θ. Θ é esse carinha daqui, ok? E eu vou ter a componente que a gente chama de componente horizontal, que é essa componente daqui que a gente chama de quê? Isso mesmo, P seno de θ. E aí eu quero que tu lembre comigo, quando tu faz essa decomposição, essa força peso aqui ela não atua mais, certo? A gente desconsidera que ela existe e aí fica essa cruz de forças aí, ok, fera? Então lembra, pegou um plano inclinado, a primeira coisa que tu faz é justamente listar as forças e segundo, decompor o peso. Não trabalha com peso oblíquo, certo? Por favor, não trabalhe com peso oblíquo. Vamos agora para a situação do plano inclinado em equilíbrio. Se o plano inclinado estiver em equilíbrio, vamos listar as forças. Já vou botar o peso já decomposto, ok? Para ficar mais fácil. Tu vai ter para cá P cosseno de θ, beleza? Tu vai ter aqui P seno de θ, beleza? E tu vai ter aqui, ó, tu tem a força de atrito, e tu tem para cima a força normal. Cara, olha aqui pra cima, pra cá, olha pra cá pra cima, aqui ó, olha pra cá. Eu só quero relembrar rapidamente contigo. Quando o corpo está acelerado, ou seja, o corpo não está em equilíbrio, ó, o corpo não está em equilíbrio, a força resultante no corpo é diferente de zero. Ou seja, a força resultante vai ser quem ajuda menos quem atrapalha, quando ele não está em equilíbrio, ok? E quando ele está em equilíbrio, lembra que existem dois tipos de equilíbrio, dinâmico e estático. Certo? O dinâmico é o corpo em equilíbrio, mas com velocidade constante. Então, falou que a velocidade é constante, é um equilíbrio, certo? É um equilíbrio, acabou-se. Velocidade constante é em equilíbrio.
Se o corpo está parado, também é um equilíbrio, ok? Então, independente do tipo de equilíbrio, os dois sempre dão a mesma relação matemática. Eles sempre mostram a gente que, se o corpo está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero, ou seja, tudo que aponta para a esquerda é igual ao que aponta para a direita. Todas as forças que apontam para cima são iguais a todas as forças que apontam para baixo. Beleza, fera? Independente se é dinâmico ou estático, lembra, tudo que aponta para a esquerda é igual ao que aponta para a direita, tudo que aponta para cima é igual a tudo que aponta para baixo, ok? Isso em equilíbrio estático ou dinâmico, tanto faz. E se o corpo é acelerado, lembra que o corpo sendo acelerado, ele não está em equilíbrio, ou seja, a força que ajuda menos a força que atrapalha é igual à tua força resultante. E aí a força resultante lembra que é massa vezes a aceleração. Se for no movimento linear, é massa vezes a aceleração que a gente sempre trabalha, a aceleração normal, linear. Se for um movimento circular, vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Aí fica massa vezes v ao quadrado sobre r. Ok, fera? Não se confunde nisso. Então, no plano inclinado, se está em equilíbrio, se eu estou analisando a situação de equilíbrio, tu há de concordar comigo, fera, que, listando as forças, se está em equilíbrio, o que aponta para a direita, que é o P seno, ele é igual ao que aponta para a esquerda, que é a força de atrito, certo? Se esse equilíbrio aí é um atrito, é um equilíbrio estático, o corpo está parado, isso é um atrito estático, ok, fera? Beleza? Se fosse um equilíbrio dinâmico, seria o atrito dinâmico. Não esquece isso. Beleza. Lembrando que equilíbrio dinâmico é quando tem velocidade constante, ok? Só para tu não se perder aí nessas várias coisas que eu estou citando aqui. E se está em equilíbrio, tudo que aponta para cima, que é a normal, é igual ao que aponta para baixo, que é o P cosseno de θ. Aí eu vou te dar só uma dica, fera. Geralmente, nesse sentido daqui, ó, olha para cá, ó. Nesse sentido daqui, ó, nesse sentido daqui, que é o sentido de normal e P cosseno, ele geralmente está em equilíbrio. Então, tu já pode dizer que a normal é igual a P cosseno. Então, no plano inclinado, já pode afirmar normal igual a P cosseno. Ok? Já pode afirmar isso se não tiver mais forças atuando no sistema, que aí fica a teu critério analisar isso, ok? Eu estou fazendo um caso aqui geral, mas ele pode fazer alguma especificação, colocar uma força aí que tu vai ter que colocar ela no meio para tentar analisar como é que está se comportando o sistema, certo? Se o corpo está em movimento no plano inclinado, novamente, vou listar as forças, eu tenho para cá P seno, ok? P seno de θ. Eu tenho para cá também quem? P cosseno de θ, certo? P cosseno de θ. Vou mudar a cor aqui só para a gente colocar o atrito. Ó, a força de atrito tá para cá, certo? Se ele está em movimento, eu não defini para onde o movimento estava, né? Vamos definir agora. O movimento está no movimento de queda, para cá, para a direita, certo? Ele está caindo. Se ele está caindo, a força de atrito aqui ela é contrária ao movimento, certo? E ela é contrária ao movimento do P seno, certo? A última força aqui, para a gente fazer as continhas, vai ser a força normal, ok? Então, fera, se está em movimento, tem esse movimento aí, eu vou afirmar que esse movimento é um movimento acelerado, ok? Movimento acelerado. Se é um movimento acelerado, então eu posso falar que a força resultante é quem ajuda, P seno de θ, menos quem atrapalha, que é a força de atrito dinâmico, ok? Dinâmico. Beleza? Alguma dúvida? E no atrito, ó, lembra aqui, ó, o atrito é coeficiente vezes a força normal. Nesse caso do plano inclinado, eu posso afirmar que a força normal é igual ao P cosseno. Então, a normal ela vai ser igual ao P cosseno de θ, ok? Beleza, fera? No plano inclinado isso, certo? Alguma dúvida? Beleza. Vamos analisar outro caso em movimento. Digamos que agora ele esteja em movimento, mas que a aceleração é zero, ou seja, ele está em equilíbrio dinâmico. Ó, olha aqui para cima. Ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, está descendo com velocidade constante. E aí, se ele desce com velocidade constante e está em equilíbrio, tudo que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo. E aí eu vou ficar com força de atrito igual a P seno de θ. Como é um equilíbrio dinâmico, ele tem velocidade constante, então o atrito vai ser um atrito dinâmico. E novamente, o atrito é coeficiente vezes a força normal. Só que essa normal é igual ao P vezes o cosseno de θ. Beleza, fera? Lembra disso, certo? Tá com alguma dúvida, enfim, não tá encaixando direitinho o raciocínio? Fala comigo, manda uma mensagem. Lá nas monitorias eu posso rever isso contigo, mas eu estou tentando dar um caso geral, certo? Então, só recapitulando.
plano inclinado, quando ele está em equilíbrio, a força de atrito estático é igual ao P seno, certo? Ó, a força de atrito estático aqui, ela é igual ao P seno aqui, ok? Elas são iguais, porque ele está em equilíbrio estático. Se fosse um equilíbrio dinâmico, como eu coloquei aqui embaixo, aqui embaixo, ó, quando eu estou fechando esse retângulo aqui, se fosse um equilíbrio dinâmico, a força de atrito continua sendo igual ao P seno, só que não é o atrito estático, é o atrito dinâmico, ok, fera? Não se perde aí. E se ele tiver em movimento e com aceleração, não é nenhum tipo de equilíbrio, é um corpo acelerado, certo? Então tem força resultante. E a força resultante, olha para cá, ó, força resultante vai ser P seno menos força de atrito dinâmico. É sempre quem ajuda menos quem atrapalha. Então quem ajuda é o P seno para cair e quem atrapalha é a força de atrito para subir. Ok, fera? Beleza. Vamos só relembrar rapidamente os dois tipos de atrito que existem, o atrito dinâmico e o atrito estático. Lembra que o dinâmico ele é de fato contrário ao movimento. E só existe atrito dinâmico quando o corpo está deslizando ou derrapando no solo, certo? Se existe algum desses dois movimentos aí, derrapagem ou então deslizar, tu pode afirmar que existe atrito dinâmico, certo? Se o corpo está parado, é atrito estático. E o atrito estático, vê o que eu vou dizer, fera. Ele não é contrário ao movimento, ele é contrário à tendência do movimento, certo? Se a tendência do corpo é cair, o atrito é contrário. Vamos olhar para cá, para o plano inclinado. Nessa situação aqui, ó, que ele está em equilíbrio, ó, nessa situação daqui. Qual é a tendência desse corpo daqui? É cair para a direita. Então a força de atrito estático está para onde? Para a esquerda. Então sempre analisa a tendência do movimento. Beleza, fera? Massa. E para a gente finalizar, um caso mais específico, mas que vai aumentar o teu poderio de questões, é esse caso aqui, ó, que a gente tem esse balão. Esse balão é um balão preenchido por um gás muito leve, o qual a densidade desse gás ela é muito menor do que a densidade do ar. Então, o que é que vai acontecer? Esse balão vai subir, certo? Esse balão vai subir. Se a densidade desse gás for maior do que a densidade do ar, não muito maior, só um pouco maior, esse balão, ele cai, certo? Então, ó, quais são as forças que atuam no corpo aí? Vamos listar as forças que atuam no corpo. As forças que atuam no corpo são o peso do balão para baixo, ok? O peso do balão para baixo. E como esse balão ele tem uma densidade baixa, ele sofre o empuxo do ar, certo? Eu vou ser bem claro aqui para também não confundir o aluno. É o seguinte, você, tudo aqui no planeta Terra sofre empuxo do ar, certo? A gente sofre sim empuxo do ar. Só que a gente sofre um empuxo tão pequeno que a gente sempre desconsidera ele. Quando a gente coloca um corpo pouco denso no ar, esse corpo pouco denso, ele sofre um empuxo, certo? Ele sofre um empuxo, é um empuxo notório, um empuxo notável, certo? Que eu tenho que levar em conta. Então, quando eu tenho esse bloco, esse balão aí, como a densidade dele ou pode ser muito menor do que a do ar, ou pode ser muito próximo da do ar, ele vai sofrer empuxo sim, certo? E esse empuxo vai ser notado, então a gente tem que levar ele em conta, certo? Então, por isso que um balão no ar, ele sofre empuxo, certo? Então, além do peso dele, tem um empuxo. Professor, e a força normal aí? Não entra não. Lembra, fera, a força normal só existe se existir contato com a superfície, ok? Só existe normal se existir contato com a superfície. Aí eu me lembro que nessa metade inicial desse vídeo aqui, eu falei desse primeiro sistema circular aqui, ó. Olha para cá, fera. Falei desse primeiro sistema circular aqui, ó. E nesse sistema circular aqui, eu não falei de normal. Professor, por que não existe normal mesmo? Porque tu pegou a pedra, amarrou numa corda e está girando a pedra no ar. Então, se tu está girando a pedra no ar, tu não tem contato com a superfície. Se tu não tem contato com a superfície, tu não tem normal, beleza? Exatamente na mesma situação do balão. O balão não tem contato com nada, então ele não tem força normal, certo? No plano inclinado, não. No plano inclinado, ele tem contato com o plano em que ele está interagindo. Então, ele tem, sim, força normal. Ok, fera? Então, tem que lembrar disso, certo? Então, para a gente finalizar, olhando para o balão aí, tem um peso para baixo e um empuxo para cima. Se está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero, como a gente definiu na primeira parte do vídeo, como a gente definiu nas situações anteriores aí, certo? E aí, tudo que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo. Empuxo igual peso. E vamos lembrar que empuxo é densidade do fluido, que aí no caso é o ar, que envolve o balão, não que está dentro do balão, certo? Densidade do ar. Tem a gravidade e tem o volume submerso, certo? O volume que está dentro do fluido do corpo, certo? Que aí seria o volume do balão todo, certo? O volume do balão. Igual peso. O peso do balão é a massa do balão
vezes a gravidade. Ok, fera? Então, ó, tu já tem uma questão nova que tu conheceu, que tu aprendeu, que tu pode aplicar se ela for solicitada a tu no Enem, ok? E se o corpo estiver em movimento, professor? Se ele estiver no movimento ascendente, ou seja, subindo. Se ele está no movimento subindo, ó, um movimento de subida, um movimento que ele sobe, o empuxo que puxa para cima é maior do que o peso que puxa para baixo. Então, a força resultante é quem ajuda para subir, que é o empuxo, menos quem atrapalha para ele descer, que é o peso, ok? E quando a gente vai para a última situação, na última situação é quando ele desce. Quando ele desce, o peso é maior do que o empuxo. Então a força resultante é quem ajuda ele para descer, menos quem atrapalha ele para descer, certo? Beleza? E aí lembra que força resultante, ó, na questão que sobe, força resultante é massa vezes aceleração igual a quem? Empuxo menos o peso, certo? Igualmente para a situação de baixo. Força resultante é massa vezes aceleração, que é igual a peso menos o empuxo. Lembrando que eu coloquei massa vezes aceleração nesse caso, porque isso é um movimento linear. É um movimento de linha subindo, um movimento de linha descendo, ou um movimento de linha para a direita, ou um movimento de linha para a esquerda, como é o plano inclinado. Então, a força resultante é uma força linear. Massa vezes aceleração. Simples, como a gente sempre aprendeu. Se o movimento for circular, essa força resultante passa a ser a força centrípeta, que é massa vezes v ao quadrado sobre r. E lembra que r é o raio da trajetória, certo? Que ele está fazendo. É o raio do círculo que ele faz, beleza? E esse v é a velocidade linear dele, certo? Esse v daí é a velocidade linear, certo? Na força centrípeta. Beleza, fera? Então, ó, só para a gente fechar o raciocínio geral desse vídeo, eu quero que tu lembre o seguinte. Sempre que tu pegar uma questão de dinâmica, liste as forças. Não esqueça do atrito, não esqueça da força normal, não esqueça da força peso. Peso é sempre para baixo, certo? E ele é sempre 90 graus com a terra, certo? Não é com a superfície, é com a terra. Se a superfície for horizontal, massa, ele é 90 graus com essa superfície, certo? Lembra também que a força normal, ela faz 90 graus com a superfície, aí de fato é com a superfície. Olha para o plano inclinado que tu vai lembrar o que eu estou dizendo. E lembra que força normal só existe quando existe contato com alguma superfície. Ponto final, ok? Lembra também que existem dois tipos de atritos. O atrito dinâmico e o atrito estático. O estático é quando o corpo está parado e o estático é contrário ao movimento, certo? E o outro tipo de atrito é o atrito dinâmico, o qual ele é contrário ao movimento de fato. Se o corpo desliza para a direita, o atrito dinâmico vai ser para a esquerda. E lembra que atrito dinâmico ou cinético são semelhantes, certo? São sinônimos. Então não se confunda aí, não pensa que são três atritos, certo? Dinâmico e cinético é a mesma coisa, ok, fera? Então, até a próxima!